Continuamos o cenário político. Nesta terça-feira, nós estamos conversando aqui, de forma virtual, obviamente, com o vereador Tony Fernandes, do Solidariedade. Você manda aí sua participação, contribui com o programa de hoje e faz o nosso cenário político desta terça. Bonúvio. Carol, antes da nossa reportagem, fazer um registro que o nosso telespectador, o João Paulo Marques, publicou foto hoje nas redes sociais, dizendo que foi hoje lá para o ginásio do SESI receber a sua primeira dose da AstraZeneca. Ele possui uma comorbidade, fez o registro e já está ali iniciando o seu processo de imunização. Então, assim como o João Paulo Marques, a gente quer que essa vacinação contemple aí toda a população brasileira. E hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O número de casos de violência contra esse grupo, de acordo com o dossiê divulgado, é assustador. 18 de maio é o Dia D de combate ao abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes. A campanha começou desde o início do mês, mas é necessário reforçar que a luta é diária. É importante lembrar que essa é uma temática que a gente precisa falar o ano inteiro, né? Dados deixam claros que o número de casos de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente no contexto da pandemia aumentaram em torno de 40%, conforme o nosso registro mensal de atendimento, o que nos deixa bastante preocupados e exige, né, de profissionais e da sociedade de uma maneira geral uma atenção ainda maior em relação a essa temática. De acordo com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, no Rio Grande do Norte, em 2020, foram registradas 353 denúncias, sendo 85,6% por estupro de vulnerável, 3,2% por aliciamento, 3,7% por exploração sexual e 7,5% por importunação. Quase 90% dos violadores eram conhecidos das vítimas. Os impactos psicológicos e emocionais são inúmeros. São traumas que podem gerar prejuízos cognitivos, bem como alterações de comportamento, traumas de estresse pós-traumático. Pode também gerar uma manutenção desse ciclo de violência, né, que lá na frente, essa criança ou esse adolescente que foi abusado, que sofreu esse tipo de violência, pode perpetuar, pode continuar essa questão, mantendo esse ciclo. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é um dos órgãos do município que trabalha diretamente nesses tipos de casos. O CREAS trabalha realizando um acompanhamento psicossocial, tanto dessa criança e adolescente como da sua família, né? Como é que esses casos chegam para nós? Chegam via denúncia espontânea, chegam via Disque 100 e chegam via encaminhamentos de Conselho Tutelar, de Vara da Infância e da Juventude. Ainda segundo os dados do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, no ano passado, aqui no estado, 82,5% das vítimas eram do sexo feminino. 53% eram crianças e 47% adolescentes. Esta psicóloga também ressalta a importância de uma rede de apoio. É essencial. Uma rede de apoio é essencial. Começando por dentro de casa, né? Que muitas vezes essas crianças elas já encontram essa fragilidade dentro de casa, porque vai contar para alguém mais velho, que seja a mãe, que seja o pai, e é repreendido. Disque 100 denuncie e ajude a combater a violência contra crianças e adolescentes. No Brasil, Disque 100 é um serviço gratuito. As denúncias são anônimas e o serviço está no ar 24 horas por dia, incluindo os finais de semana e feriado. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, outra forma de comunicar a violência é entrar em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. Algumas vezes essa repreensão vem até, a repreensão à criança vem até da dificuldade do adulto de conversar sobre o assunto com a criança, né? Mas é importante. Prestem atenção nas crianças dentro da sua casa. Às vezes a pessoa imagina
que isso não acontece dentro da sua casa, mas não temos como saber. E pode não ser necessariamente dentro de casa, mas em algum lugar que a criança ou o adolescente esteve, na escola, em outro local de convívio próximo, que às vezes nem se imagina, né? Mas é interessante observar o comportamento, conversar, perguntar e, em caso de dúvida, justamente procurar esses órgãos aí para orientação de como agir, de o que fazer, de como conversar até sobre esse assunto com a criança ou com um adolescente. É preciso quebrar essa barreira para salvar vidas e salvar aí muitas crianças de situações traumáticas que ela possa viver e carregar por toda a vida, né? E, como vocês viram nos números, isso é muito comum e não atinge só uma classe social. Pode acontecer com qualquer criança ou adolescente. Então, vamos abrir o olho e entender que essa realidade pode acontecer comigo e com você também. Vonúzio. Pois é, Carol, a gente fala observando, claro, dentro de casa, dentro das nossas famílias, mas em observando, em vendo, em constatando algum tipo de aliciamento, de violência, em qualquer ambiente, né, em qualquer espaço, com outras pessoas, com outras famílias, Disque 100, denuncie. E agora vamos voltar a conversar com o vereador Tony Fernandes, que está conectado aí com a gente. Vereador, hoje o senhor fez um discurso na Câmara Municipal, uma participação na sessão plenária da Câmara Municipal e fez denúncias sobre a relação do governo do estado com a polícia militar e citou uma falta de humanização neste tratamento. O que é que ocorre, o que é que está ocorrendo nesta relação? Carol, hoje a gente fez um discurso na Câmara Municipal, até um pouco emocionado, que quando a gente fala sobre polícia, como é a minha categoria, eu passei há 15 anos, né, como policial militar e agora estou vereador, mas com muito orgulho eu passei nessa instituição que é tão importante para a sociedade, né? E quando eu falo muitas vezes com o coração, né? Como que realmente a gente sente enquanto profissional de segurança pública e quando não tem o devido respeito, que é justamente o que a gente tem enfrentado, Carol. Quando eu falei, essa relação já é uma relação já que vem já desgastada durante um tempo. O governo iniciou bem com as discussões com as entidades, primeiro ano, segundo ano, mas desandou, né, principalmente agora com a pandemia do ano passado para cá, e essa relação tem se tornado uma relação quase que tóxica, né? A gente tem observado um endurecimento do militarismo dentro do quartel. A gente, no comando geral, no caso, a gente tem observado o tratamento, principalmente do vice-governador para com os representantes. A gente tem um episódio, que inclusive eu falei hoje, que foi a perseguição a um líder de associação, ao presidente da Associação de Cabos e Soldados, Roberto. Acredito que ele já tenha até dado entrevista aqui, concedido entrevista à TCM. Ele denunciou, né, as faltas de condições de trabalho dos soldados recém-formados na instituição, né, e eles estavam no chão, e ele fez essa denúncia, e o Comando Geral abriu um procedimento para averiguar a denúncia e acabou, né, abrindo um procedimento acusatório contra o líder da associação, o presidente da Associação de Cabos e Soldados em Natal. A gente achou que foi algo, um absurdo, né, desproporcional fazer isso com a liderança, principalmente com alguém que vai tentar dar voz à categoria, às praças, né? É uma categoria inferior, no caso, em relação aos oficiais, então tem toda uma hierarquia, um militarismo, então é preciso que tenha essas instituições, como as associações, justamente para a gente manter equilíbrios, né? Então isso não está ocorrendo, abrir esse procedimento. A gente teve, posteriormente, eu não participei, mas as lideranças chegaram a participar da última reunião com o vice-governador, né? E o vice-governador foi enfático em dizer que não existia nenhum tipo de perseguição, que o procedimento é algo comum no militarismo, que, independentemente dos presidentes de associação estarem na posição de representação, mas são militares e que devem se comportar enquanto militares também em qualquer mesa de negociação. Então, isso a gente entendeu como uma afronta, né, ao direito dos militares estaduais, principalmente as praças.
a gente entendeu como uma espécie de intimidação, que isso não se faz em uma mesa de negociação, principalmente, Carol, em um estado onde a gente tem salários em atraso, já faz mais de 2 anos que isso vem bolando, né? E o governo vem pagando em conta-gotas, sem um planejamento, isso tem estressado muito a categoria. A gente tem um estado que não paga o vale alimentação a todos os policiais. A gente tem várias cidades do município, que inclusive, vocês sabem disso, é uma pauta antiga da associação. A gente sempre falou em relação à falta de vale alimentação, que é uma vergonha, inclusive, falar sobre isso. Até a água mineral não tem para o policial, ele tem que se virar na rua. E muitos desses policiais eles ficam sujeitos aos prefeitos e aos empresários nas cidades menores, porque não tem esse vale alimentação. Então, são coisas básicas. Outro ponto, Carol, que é o Código de Ética, o fim da prisão administrativa. Eles estão criando um Código de Ética, junto com o comando da polícia e o governo, pior do que o Código de Ética que já existe, que é o RDPM, que é da época da ditadura militar. Então, eles estão conseguindo piorar, estão criando uma suspensão de 90 dias sem salários, né? Como é que um policial vai chegar a sobreviver com 90 dias sem um salário? Então, assim, são aberrações que a gente tenta negociar, mas que a gente está tendo uma barreira muito forte por parte do governo, coisas que a gente não esperava, por se tratar, né, de um partido que se diz defender os trabalhadores. Negociação. Quais são os passos que devem ser seguidos pelas associações e principalmente pelos próprios policiais, porque a gente já viu mobilizações de militares aqui no estado. O que deve acontecer a partir dessa falta de negociação? Vonúzio, a gente não quer o movimento, a gente está num período muito ruim, que é a pandemia, um período, né, que a sociedade precisa muito do trabalho da polícia, principalmente da polícia militar, que é o efetivo maior no estado, mas o governo está empurrando a gente para uma situação sem volta, que é justamente da paralisação das atividades. É uma coisa que a gente não quer, a gente está buscando diálogo, inclusive estamos buscando diálogo com a própria governadora, que ela não recebeu a categoria, né? Quem está recebendo é o vice-governador, que não tem habilidade nenhuma, inclusive, né? A forma autoritária que o vice-governador chega a se portar, isso não traz a mediação, que uma mesa de negociação é justamente para mediar o conflito, isso ele não está fazendo. Então, a gente entende que a conversa deve ser com a própria governadora, explicar a ela toda a situação e a gente espera muito que a gente avance. Mas, infelizmente, se a governadora não receber e os nossos pontos não forem encaminhados, né, principalmente o Código de Ética, que a gente não aceita piorar uma coisa que já é muito ruim, que é uma crítica que a gente faz, que as punições são muito subjetivas e a gente precisa de objetividade para essas punições. Aqui não, a gente não quer acabar punições, a gente quer humanizar essas punições, a gente quer que fique critérios técnicos, né, para essa punição e não da forma que é hoje. Então, a gente não aceita piorar um regulamento que é muito pior. E pelo fim da prisão administrativa, a gente acredita que não segue os princípios dos direitos humanos, é inconstitucional, então a gente abomina qualquer tipo de prisão administrativa para os policiais e os bombeiros do estado do Rio Grande do Norte. Em relação a esta punição e as prisões? Carol, cortou. Qual é a proposta? O início da sua fala. A proposta da associação? A nossa proposta, Carol, é um código de ética humanizado, de acordo com os preceitos constitucionais, com o fim da prisão administrativa, né, com punições, claro, mas nada desproporcional, como eles querem. E também outro ponto importante é o vale alimentação para todos os policiais do estado do Rio Grande do Norte. Não é mais admissível essa situação de algumas cidades terem um vale alimentação e outras não terem esse vale alimentação. A gente quer que se estenda a todos os policiais do Rio Grande do Norte de forma justa. Outro ponto importante é a lei de proteção social dos policiais. Hoje a gente tem as nossas pensionistas que passam de 3 a 6 meses sem receber o seu salário, o direito constitucional. O policial chega a falecer, ela vai entrar com esse processo e fica lá meses e meses no IPERN. Então a gente chega a defender uma lei de proteção social gerida realmente pela instituição para que essas aberrações não venham a acontecer. E outro ponto também é os salários atrasados.
é importante que se tenha um cronograma, né? Aqui se critica muito o prefeito Alisson porque não pagou de uma única vez as dívidas da gestão anterior, mas foi apresentado um cronograma, né? Então, a gente pede pelo menos um cronograma para saber se a gente vai receber ainda essas 2 folhas no caso, nesse ano, né? Que a reivindicação é que a gente recebesse essas folhas pelo menos esse ano, né? É algo que a gente entende que é maleável, é algo que dá para o governo realmente fazer, não é algo extraordinário. A gente entende que é importante que se tenha esse cronograma agora para esse ano, porque da forma que está, apenas anuncia faixas salariais, mas muitas vezes não atinge os policiais. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua nosso programa de hoje.